Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Programação de Computadores. Meu nome é Afonso e hoje vamos falar sobre dicionários e tuplas. Primeiro vamos falar sobre tuplas, né? Tuplas é uma sequência de valores muito parecida com listas, só que tem algumas diferenças. A primeira diferença delas é que os valores da tupla não podem ser alterados, ou seja, é como se fosse uma lista constante. E o que diferencia as tuplas de lista é que ao invés da gente usar colchetes para definir uma lista, nas tuplas a gente vai trocar por parênteses. Então a tupla lembra muito uma string, né? Que também pode ser vista como uma lista que não sofre alterações. É a mesma coisa a tupla. A tupla é uma lista que não sofre alterações. E mais uma vez a diferença entre lista e tupla também é que lista a gente define usando colchete e nas tuplas a gente usa parênteses, certo? Então, exemplos. Então aqui a gente consegue definir uma tupla vazia, uma tupla com um único elemento. Note o seguinte, né, pessoal? Que para a gente criar uma tupla com elemento, não basta só colocar abre parênteses, um número e fecha parênteses. Por quê? Isso pode ser interpretado como se fosse o parênteses da operação aritmética. Então, se você for definir uma tupla com um único elemento, é obrigatório você colocar o elemento e uma vírgula para falar para o Python que realmente é uma tupla e não é um número 1, certo? O acesso também é feito da mesma maneira como listas, né? Então a gente cria uma tupla aqui com a string dó, ré, mi. E se eu acessar a tupla, o valor 2 da tupla, ou seja, o terceiro elemento dessa tupla, vai dar a string mi. Então o acesso na tupla é da mesma forma, usando índices, como a gente fazia em lista, ok? E também a gente pode usar a ideia de slices também em tuplas, né? Então, de novo, eu tenho a tupla dó, ré, mi, e se eu usar o slice da mesma maneira que a gente tinha em lista lá, abrindo o colchete, colocando 0, 2.2, ou seja, vai do elemento 0 até o elemento 1, né, que é 2 menos 1, então é o penúltimo desse cara, de 1 em 1. Então é pegar o primeiro, que é o 0, e o 1. Então é mostrar para a gente simplesmente os valores dó e ré, ok? Como foi dito, né, alterações na tupla não são permitidas. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o primeiro elemento e alterar de dó para sol, isso vai dar um erro, certo? Porque os valores não podem ser alterados. O que a gente pode fazer é concatenar tuplas, né? Isso pode. Então, por exemplo, alguns comandos, ó. Se eu chamo o comando len, que a gente tinha também para a lista, o que ele faz? Ele pega o comprimento, ou seja, a quantidade de elementos que tem na tupla. Nesse caso, vai dar o número 3. Eu posso usar o operador de mais para concatenar tuplas. Eu posso usar o operador de repetição, assim como eu tinha em lista, para repetir o mesmo valor de uma tupla. Eu posso fazer uma consulta se um valor está na tupla. Nesse caso, eu posso usar o operador in, né? E vai retornar true ou false. E eu posso fazer interação também em tuplas, né? Se eu dar um for x na tupla 10 e 20, dar um print aqui, vai mostrar os valores que estão na tupla, ok? Agora, dicionários, né? Dicionários é uma estrutura mais complexa, porque ele vai ser uma estrutura que vai implementar uma coisa que a gente chama de mapeamento. Na verdade, mapeamento é a gente associar uma chave a um valor, que também é conhecido como mapeamento chave-valor. Porque até então, nas listas, a gente acessava um elemento usando um índice, que era um número. Agora, no dicionário, permite que esse índice, a gente generalize o acesso ao elemento. E a ideia desse índice, ele pode ser o quê? Uma chave. E uma chave pode ser um número, pode ser uma string, etc. Tá ok? Então, tá aqui um exemplo, ó. A gente pode criar um dicionário com as chaves, né? Então, a chave, eu tenho uma chave que eu coloquei um caractere A, outra chave caractere K e outra chave caractere B. E eu vou mapear o valor A com o valor alfa, o K com capa e o B com beta. Nota, então, se isso aqui fosse um vetor, para eu acessar eu tinha que dar o quê? Colchete 0 para acessar esse elemento alfa nesse vetor valores, colchete 1, o índice 1 para acessar o capa, etc. Agora não.
Com o dicionário, a gente vai dar, por exemplo, colchete A para acessar o alfa, colchete K para acessar o CAPEA e assim por diante. Então, a chave vai funcionar semelhante ao índice para acessar o conteúdo, que é um valor, tá? O conteúdo pode ser qualquer tipo de dado, inclusive um outro dicionário ou uma lista, certo? Então, o valor pode ser qualquer coisa de forma mais genérica possível que vocês possam imaginar. Então, vamos fazer uma motivação. Então, vamos fazer um exercício para criar uma agenda. Uma agenda que a gente vai guardar os nossos contatos com o nome e o telefone, certo? Isso poderia ser feito usando lista? Poderia. A gente pode fazer isso usando uma única lista. Só como a gente vai armazenar os dados? Sempre vai ser o nome da pessoa e um vetor ou uma lista para armazenar os telefones da pessoa. Então, por exemplo, aqui no caso eu criei uma agenda, que é uma lista. O primeiro elemento é o nome da Paula, em seguida vem uma lista com o telefone da Paula. Nesse caso, a Paula só tem um telefone. Depois vamos criar a Ana com uma lista com 2 telefones. A Ana tem 2 telefones. E o Pedro também da mesma maneira, com uma lista com 2 telefones. Minha pergunta é o seguinte: se eu crio uma agenda, eu preciso ter mecanismo para eu acessar os elementos da agenda, né, para fazer uma consulta. A minha pergunta é como acessar o telefone da Ana. De que maneira a gente poderia fazer isso? A gente poderia descobrir, então, qual posição está o nome da Ana. E, em seguida, se eu descobrir o índice que ocorre, que aparece Ana nessa lista, se eu pegar o índice desse cara, dessa ocorrência mais um, eu vou cair no telefone dela. E aí a gente sabe, né, uma função lá, um método de lista, para a gente pegar o índice de um elemento, né, que é o comando index. Então, para eu acessar o telefone da Ana, eu poderia fazer isso aqui, né? Da agenda.indexAna para descobrir em qual índice a Ana vai aparecer. Somo com mais um para pegar, porque eu sei que logo em seguida da Ana vem o telefone dela. E depois eu tenho esse valor, isso aqui vai me retornar um índice, né? E aí eu vou na agenda e acesso com esse índice o telefone da Ana. Tá aqui a resposta, certo? Então, se a gente quiser fazer modificações na lista ou acessos na agenda usando a estratégia 1, o que a gente pode pensar? Se eu for remover um contato, isso vai exigir a gente remover 2 elementos da lista, né? Eu posso chamar um index para achar o nome que eu quero e eu vou usar o operador de remoção, o del, que no caso é o del, na onde aparece e no próximo, né? Ou pop também, pode ser. Remover um telefone, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que, para remover um telefone, eu tenho que descobrir aonde está, qual posição da lista está esse telefone. Eu sei que o telefone é uma outra lista dentro de uma lista, então eu tenho que descobrir, acessar um elemento dentro dessa lista e remover ele, certo? Adicionar um telefone, mesma coisa. Vai exigir eu acrescentar um elemento numa lista que está armazenada dentro de uma lista. Então eu tenho que descobrir. Eu tenho que descobrir, saber a pessoa que eu quero adicionar um telefone, de novo com o comando index, pegar a lista de telefones dela e dentro dessa lista dar um append de um telefone dentro dessa lista de telefones da pessoa, certo? Não é uma tarefa complicada. Estratégia 2, eu posso usar 2 listas, né? Uma lista contendo o nome das pessoas e outra lista com os telefones. E a gente pode fazer uma correspondência via índice, ou seja, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de nomes, Paula, Ana e Pedro, e aqui eu tenho uma lista de telefones com o telefone de cada um. Então eu sei que no índice 0 é a Paula, no nome, e no índice 0 no lista de telefones é o telefone da Paula. Mesma coisa, no índice 1 é a Ana no nome, então o índice 1 na lista de telefones são os telefones da Ana. Então, por exemplo, como acessar o telefone da Ana? De novo, eu tenho que vir na lista de nomes, usar o comando index para pegar a posição onde está o nome da Ana e em seguida usar esse índice na lista de telefones para pegar o telefone da Ana. Que é dessa maneira aqui, ó. Então eu chamei aqui, ó. Eu fui na lista de nomes, chamei o index para pegar a posição onde está o nome da Ana. E depois eu chamei a lista de telefones com colchete
usando esse índice que esse comando me retornou para pegar o telefone da Ana. Ok? Então, como a gente poderia fazer alterações na agenda usando a estratégia 2? Remover contato. Remover um contato vai exigir que a gente remova um elemento em cada lista, certo? Remover um telefone. Exige que a gente remova na lista... vai exigir que a gente remova na lista de telefones o índice terminado pela lista de nomes, certo? Adicionar um telefone, mesma coisa. A gente tem que pegar o valor indexado na lista de telefone e dentro dessa lista, na lista de telefones, eu vou inserir um outro elemento. Também não é uma tarefa de outro mundo. Então, resumindo, através de listas, a única forma de indexação é usando números inteiros, ou seja, a posição da lista. Isso sempre vai exigir que a gente faça uma busca em uma lista auxiliar para encontrar a posição do elemento que a gente quer, da informação que a gente quer recuperar ou alterar, certo? Uma terceira solução seria o uso de dicionários, né? Se a gente for usar dicionário, né, a gente tem que definir o que é a chave e o que é o valor, né? Então, qual dado deveria ser a chave? Ou seja, qual informação que a gente vai usar para acessar ao telefone? Então, nesse caso, a chave deveria ser o nome. E a outra pergunta é quem deveria ser o conteúdo ou valor, ou seja, a qual elemento que a gente deve associar à chave. E nesse caso, a resposta é a lista de telefones. Então, a gente pode fazer um dicionário chave do mapeamento chave-valor, sendo chave o nome das pessoas e o valor os telefones das pessoas. Só que a pergunta é como criar um dicionário em Python, né? Então, eu vou chamar de D, essa variável que é do tipo dicionário, e a gente vai definir um dicionário da seguinte maneira. Então, eu vou atribuir um dicionário à variável D, né? D igual. E lembre-se, né? A gente tinha colchete para a lista, parênteses para tupla, e agora para dicionário a gente vai usar chave, certo? Então, você abre e fecha a chave e sempre vai vir assim, ó. A chave, dois pontos, valor, vírgula. A outra chave, dois pontos, o outro valor, até a gente chegar na chave n, dois pontos, o enésimo valor. Então, sempre a chave vai ser separada do seu valor usando dois pontos. E cada par chave-valor vai ser separado por vírgula. Da mesma maneira também que a gente poderia criar uma lista vazia e uma tupla vazia, a gente consegue criar um dicionário vazio também, simplesmente abrindo e fechando chave. Então tá aí, ó. A gente pode então criar uma agenda com dicionário. Eu vou criar então um dicionário chamado agenda. As chaves vão estar aqui, eu tenho a Paula, a Ana e o Pedro, e eu vou associar cada chave a um vetor com os telefones, certo? Então essa é a correspondência que será feita com a ideia de chave e valor, certo? E isso, como seria feito isso em Python, né? Então a gente vai criar então a variável agenda, de novo. Abre chave, escreve o primeiro valor, que no caso é o nome de cada pessoa da agenda, né? Então nesse caso é um string Paula, dois pontos, contendo o valor, que é essa lista do telefone da Paula, que só tem um número. Depois vírgula, né? Para separar o par chave-valor, a gente separa por vírgula. Colocamos o valor da chave Ana, dois pontos para separar a chave do seu valor, né? Dois pontos e uma lista contendo os telefones da Ana. O próximo elemento do dicionário vai ser outro par chave-valor, né? Contendo o nome do Pedro, dois pontos e uma lista contendo os telefones do Pedro, que são os valores. Então tá aqui, ó. Então em azul a gente tem as chaves, em vermelho os valores de cada uma das respectivas chaves. Beleza? Então como a gente pode fazer a mesma brincadeira usando dicionários, né? O acesso também de dicionário, já fiz um spoiler, né? Será feito usando colchete. Só que ao invés de a gente passar um número, né, como a gente fazia em lista, a gente passa o valor da chave, né? Então, de novo, né, eu criei aqui a agenda, né, com a Paula, com os telefones da Ana, com os telefones do Pedro. Se eu quero o telefone da Ana, né, então para acessar, então vou no nome da variável, que é a agenda, abre e fecha colchetes e passo o valor, a informação da chave, que eu quero saber a informação.
Então, agenda colchete Ana. Então, vai me retornar os valores associados a essa chave Ana, que são, no caso, são os telefones da Ana. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, nesse dicionário e tentar acessar a chave Bia, note que Bia não tem nenhuma chave com o nome da Bia. O que vai acontecer? Vai dar pau. Porque essa informação não existe, essa chave no meu dicionário, ok? Como a gente pode alterar o valor de um conteúdo num dicionário? Então, por exemplo, a gente vai, de novo, né? Eu tenho aqui a agenda, né? A mesma agenda. Agora, olha só, para eu alterar um valor, é só simplesmente eu acessar a chave, né, nesse dicionário, no caso da Paula, e fazer uma atribuição. Então, repara, agenda Paula igual a uma outra lista. Se eu chamar a agenda de novo para mostrar os valores desse dicionário, notem que o telefone da Paula foi alterado. Ou seja, basta fazer uma simples uma atribuição à chave que eu quero alterar, certo? Isso a gente consegue modificar. Como a gente faz para adicionar um par novo, né? Um par chave-valor novo no dicionário? É muito simples também. Basta fazer uma atribuição à chave inexistente. Ou seja, de novo, eu tenho a minha agenda, né? Se eu vier aqui, agenda Eva igual a um número, notem que eu estou acessando uma chave que não existe, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma atribuição. Como a chave não existe e eu estou fazendo essa atribuição, o que vai acontecer na agenda? Vai ser inserida essa informação nova. Olha, isso é muito diferente nesse caso que eu tinha da Bia, né? Porque eu só queria retornar um valor que não existe. Aqui eu estou acessando uma chave que não existe, mas ao mesmo tempo estou atribuindo um valor a essa chave. Quando eu faço isso, no dicionário é a mesma coisa que eu estar inserindo um par chave-valor novo, certo? Isso também vale para dicionário vazio, tá, pessoal? Então, ao invés de a gente usar, como a gente na lista, que a gente fazia nisso, a gente criava uma lista vazia, abrindo e fechando o colchete, e a gente inserindo elementos novos na lista, usando o método append, né? No caso do dicionário é mais fácil ainda, ó. Eu crio um dicionário vazio, abrindo e fechando chave, e eu vou adicionando elementos, né? Pares, chave, valor no dicionário, simplesmente fazendo o quê? Criando uma chave e atribuindo um valor a ela. Então, nesse caso, eu criei uma chave A e atribuí o valor 100 à chave A. Então, se eu chamar aqui dicionário para mostrar para a gente, vai estar lá, ó. Ele era vazio, agora passa a ter um elemento, né? A chave A e o valor 100. Ordem de dicionários, né? As chaves dos dicionários não são armazenadas em nenhuma ordem específica, ou seja, não existe como na lista uma ordem, uma sequência específica dos valores. Não existe. Na verdade, os dicionários são implementados usando uma coisa que a gente chama de hash table, ou seja, tabelas de espalhamentos. Então, essa aleatoriedade do dicionário é feita de forma proposital, né? Por quê? Para facilitar os acessos às consultas que a gente vai ter no dicionário. Então, isso é uma estrutura de dados muito mais sofisticada que o Python implementa dentro dele para facilitar o acesso, tá bom? Se a gente for comparar, então, só para fazer uma recapitulação de uma comparação de dicionário com listas, né? Diferentemente de lista, né, que a gente tinha lá, criar uma lista vazia e fazia lista 2 igual a 10, e a gente viu lá em lista que isso dá pau, né? Por quê? Porque não existe a posição 2 nessa lista para a gente atribuir alguma coisa. Ao contrário do dicionário, né? A gente pode criar um dicionário vazio, certo? Fazer uma atribuição inexistente nele, né? Fazer a chave 2 recebe o valor 10 e a gente vai estar atribuindo um par novo. Então, isso para dicionário é certo, enquanto fazer uma ideia parecida para a lista é errado. Se a gente quisesse fazer uma coisa dessa maneira, a gente tinha que fazer o quê? Criar uma lista vazia e, como eu falei, usar o comando append para inserir um valor num dicionário, numa lista vazia, certo? Muito cuidado também, né? Porque quando a gente copia, faz atribuições de um dicionário
a um outro dicionário, a passagem também é por referência, né? Assim como nas listas. Então, por exemplo, eu tinha aqui DIC1 era só tinha um dicionário contendo apenas a chave João com valor 12. Aí eu venho aqui e faço dicionário 2, DIC2 é igual a DIC1. Venho no dicionário 1, insiro um valor novo, um par novo, né? Maria com a chave Maria com valor 9, mas quando eu mando mostrar o dicionário 2, olha o que acontece. Eu alterei também o dicionário 1. Então, a passagem, quando você faz uma atribuição de um dicionário, uma outra variável que está sendo feito é uma passagem por referência, ou seja, estou copiando o endereço de memória. Então, uma alteração feita em um dicionário reflete no outro. Como é resolvido isso? Da mesma maneira com lista, usando o operador cópia, que a gente vai ver daqui a pouco. Temos a função dict, né, que é utilizada para criar dicionários, né? Então, essa função dict vai permitir que a gente crie um dicionário passando uma lista de tuplas, onde cada tupla contém um par chave-valor. Então, por exemplo, eu quero criar um dicionário D usando a função dict. Então, a gente chama a função dict, abre e fecha parênteses, e vou passar uma lista, né, que está entre colchetes, uma lista de tuplas, onde cada tupla contém um par chave-valor, certo? Então, dessa maneira eu posso criar um dicionário. Então, por exemplo, se eu fiz D colchete 1, se eu tento acessar a chave 1, que no caso, qual o valor relacionado à chave 1? É o número 2. Quem é o valor associado à chave? É a string valor, e assim por diante. Então, essa é uma maneira interessante da gente criar um dicionário usando uma lista de tuplas, juntamente com a função dict. Uma outra maneira que eu posso fazer também com a função dict para criar um dicionário é passar para ele uma sequência de itens, né, no formato chave igual valor. Então, por exemplo, eu vou criar um dicionário D usando a função dict. Ao invés de eu passar uma lista de tuplas, né, eu posso vir simplesmente colocar x igual a 1 e y igual a 2. O que acontece aqui? Isso aqui ele vai entender o seguinte, o Python vai entender o seguinte: eu estou montando um dicionário onde eu vou ter a chave x com o valor 1 e a chave y com o valor 2. Então, por exemplo, se eu tento acessar aqui a chave x, vai me retornar o valor 1, certo? Agora, o que acontece se eu tento fazer dessa maneira aqui, ó? D igual a dict, 1 igual a 2 e 3 igual a 4. A gente pensa, então, intuitivamente o seguinte, que eu vou criar um dicionário com a chave 1 e valor 2, e a outra par chave-valor vai ser a chave 3 com valor 4, certo? Pau! Essa maneira aqui de chave igual valor, para usar o comando dict, as chaves têm que ser necessariamente strings sem aspas, certo? Eu não posso criar chaves com valores numéricos, tá? Essa é a limitação da gente usar o dict dessa maneira, ok? Temos também o operador in, né? Para consultar se uma chave está ou não no dicionário. Então, toda vez que eu uso o in para um dicionário, ele vai fazer uma consulta nas chaves. Vai retornar true se essa chave existe no dicionário e falso caso contrário. Então, por exemplo, eu tenho aqui notas, né? Eu tenho um dicionário de notas, onde eu tenho o nome dos alunos e uma lista contendo a nota dos alunos. Então, o Zé, ele obteve as notas 3 e 2, o Chico obteve a nota 5.5 e a nota 7. Aí eu venho aqui, por exemplo, eu chamo Caio em notas, então ele vai consultar se existe a chave com o nome do Caio. Nesse caso, retornou falso. A mesma maneira aqui, ó, Chico está em notas? Está. Então retorna true. O dict, na verdade, é uma classe, e assim como as listas e strings, a gente tem funções especiais que a gente chama de métodos associados a essa classe dict. Vamos ver algumas delas,
certo? Muitos desses métodos da classe dict são parecidos com métodos que a gente tinha em listas, né? Então, por exemplo, o método clear, ele vai remover todos os elementos do dicionário. Então eu tenho aqui, ó, dict1, tem a chave João com valor 12, Maria com a valor 9. Fiz uma atribuição de uma variável dict2 com dict1. A gente viu então, quando eu faço esse tipo de atribuição, eu estou copiando o endereço, então tudo que eu fizer no dict1 vai refletir no dict2. Aí eu venho aqui no dict1, como é um método, lembre que o método é uma função que é sempre o objeto, o nome da variável, ponto e o nome do método. Então, do dict.clear, certo? Então, nesse caso, o clear, ele vai limpar os elementos de um dicionário. E aí eu vim aqui dei um print do dict1 e do dicionário 2. E nesse caso, ambos aparecem vazios. Lembrem, né? Por quê? Como eu fiz uma atribuição do dict1 para o dict2, o que acontecer no um reflete no outro. Por isso, quando eu chamo clear no dict1, também apaguei o dict2, certo? Cuidado que isso é muito diferente de eu atribuir um dicionário vazio a uma outra variável. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, criei um dicionário 1, da mesma maneira aqui, né, com João e Maria. Fiz uma atribuição no dicionário 2 com o dicionário 1. Aí eu vim aqui, ó, fiz dict1 receber um dicionário vazio. Quando eu dar um print, note que o dicionário 1 eu apaguei entre aspas, porque simplesmente eu fiz uma atribuição de um dicionário vazio ao dicionário 1, e o dicionário 2 está lá, intacto, certo? Temos o operador de cópia, né? Que ele vai retornar, ele vai copiar os elementos de um dicionário para outro, né? E quebrar com essa coisa de passagem por referência. Então, anotem só. Eu tenho um dicionário 1 com João e Maria. Usei o método cópia, né? Da mesma maneira que a gente tinha lá em listas, né? Então, dict1. O dict2 é, na verdade, uma cópia do dicionário 1. Aí eu vim aqui, ó, dicionário 2. Criei uma chave, um par novo, né? Criei Ana valendo 15. E aqui no caso, ó, no dicionário 1, eu atualizei o valor de João. Passei João vale de 12, vale 20. Mandei imprimir o dicionário 1. João 20, Maria 9. Ok, só alterei o valor de João. Ok. E o dicionário 2, tá o João, como eu copiei antes de fazer a alteração, o João tá lá da mesma maneira, do jeito original, né? Maria não alterei nada e adicionei Ana, certo? Então, essa é a maneira da gente fazer uma cópia sem fazer passagem por referência. O problema é o seguinte, né? Ele sofre do mesma patologia que a gente tinha na lista. Se o valor for uma lista ou um dicionário, se eu usar o operador de cópia, eu vou estar passando esses valores por referência, tá? Ok, então o método cópia vai ter esse problema. Aqui vem um exemplo, ó. Disso é esse aqui, ó. Eu tenho um dicionário 1 que a chave x tem um vetor ou uma lista com os valores 1 e 2, e para a chave y tem uma lista com os valores 3 e 4. Usei o método de cópia para copiar o dicionário 1 para o 2. No dicionário 2, adicionei um par novo, né? Adicionei o par z, a chave z com o vetor 5, 6. Aí eu vim no dicionário 1, inseri no valor de x, que é esse vetor 1, 2, o elemento 3, usando o operador de concatenação. Aí eu mandei imprimir o dicionário 1. Dicionário 1, ó, beleza, x, 1, 2, 3, com esse elemento que eu adicionei, e o y lá intacto. Quando eu mando verificar o dicionário 2, olha o que acontece. O x foi alterado, o valor da chave x foi alterado, y permanece ok, e adicionei o par z com essa lista 5 e 6. Notem que, então, se os meus valores são listas dos dicionários, e eu usei o copy, no fundo o copy a gente viu faz uma tal da cópia rasa.
Porque se eu tiver aqui no valor uma lista ou um dicionário, a cópia vai ser por referência. Então, o que eu fizer num valor no dicionário, que é uma lista, será refletido no outro. Como a gente resolve isso? Usando o módulo cópia. E dentro do módulo copy, a gente viu que tinha uma função que fazia uma cópia profunda, que era o deep copy, né? Então aqui, resolvendo esse problema, vamos carregar o módulo copy. Então importo copy, criei o dicionário daquela maneira, com a chave x e a lista 1, 2, chave y, lista 3, 4. Criei um dicionário 2, chamando lá a função do método copy, né, que é o deep copy dicionário 1. Fui no dicionário 1, no valor do elemento da chave x, inseri o número 3, imprimi na tela o dicionário 1, então tá lá o par x, o valor atualizado e o y intacto, e quando eu mando mostrar o dicionário 2, está todos os valores intactos. Então, se você tiver então valores que são listas ou dicionários, e você não quer fazer uma cópia por referência, então você vai ter que usar o deep copy, certo? Temos também o método fromKeys, né? O que ele faz? Ele retorna um novo dicionário cujas chaves são elementos armazenados na lista que eu passei para essa função, cujos valores são iguais, todos iguais ao valor também que eu especifiquei. Se você não passar nenhum valor, o valor default padrão é none. Então, por exemplo, ó, eu vim aqui, né, vou acessei esse método, né, com um dicionário vazio, dei fromKeys, passei a lista de valores. Então, essa lista aqui são a lista das minhas chaves que eu vou usar. Então, vou ter uma chave que vai ser o 2 e 3. Como eu não passei nenhum valor aqui, então ele vai atribuir o valor default, que é o none. Então, vai ser a chave 2 com o valor none, chave 3 com o valor none. A mesma maneira eu posso fazer aqui, ó, d igual dict.fromKeys. Eu vou passar uma lista com as chaves, no caso vou ter a chave x e y, e eu vou associar os valores com o valor que eu passei, no caso 77. Então, se eu mostrar para vocês o D, vai estar aqui, ó, chave X com o valor 77 que eu defini, e a chave Y com o valor 77 que também eu defini. Ah, se eu não tivesse definido nada aqui, de novo, os dois valores vão ser none. Beleza? Temos também o método get, que ele vai retornar o conteúdo associado à chave. Se não existir a chave, ele vai retornar o valor que você especificou. Se você não passou nada, ele vai retornar o none. Então, vem cá, eu criei um dicionário aqui D com um par com a chave X e a lista 1, 2 e a chave Y, a lista 3, 4. Eu vim aqui dei d.get chave X, então ele vai me retornar os valores associados à chave X, no caso a lista 1, 2. Se eu vier aqui, por exemplo, d.getZ e com esse valor aqui, no caso o valor eu coloquei uma string não tem, se não existir a chave Z, ele vai retornar esse valor que está aqui, no caso é não tem. A mesma coisa aqui, ó, posso dar um print, né, em d.getW, W também não tem. Já que eu não tenho e não especifiquei nenhum valor como eu fiz aqui nesse comando aqui de cima, o default dele é retornar o valor none, tá ok? Temos também o método items, que ele retorna uma lista entre aspas, né, porque não é bem uma lista, né, um tipo diferente do dicionário, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ó, ele vai retornar uma lista de tuplas contendo todos os pares chave-valor, que na verdade não é lista, né? É o que ele chama de dict items. Só que para transformar isso numa lista, a gente precisa chamar um outro comando que a gente vai ver aqui nesse exemplo. Então, olha só, eu criei um dicionário D, como a gente vinha criando, e eu chamei o comando items, né? Ou seja, eu chamei o método items. Ele vai me retornar, né, como eu falei, um tipo dict items, que é uma lista contendo um par, uma lista de tuplas contendo o par
chave e valor. Se eu quiser transformar esse cara aqui numa lista de verdade, eu tenho que chamar o comando list. Tá ok? Então, quando eu chamo list de items, aí sim, ele vai me retornar uma lista de tuplas contendo o par chave e valor. Então, tá aqui a chave X, o valor dela, depois uma outra tupla contendo a chave e os valores. Ou seja, ele desfaz, é como se ele estivesse desfazendo a entrada da função dict, né? Porque lembra que eu poderia criar um dicionário passando uma lista de tuplas contendo a chave e o valor? Então é como se estivesse fazendo ao contrário, né? A gente consegue também retornar uma lista das chaves, né, de um dicionário. Então, de novo, criei um dicionário D e chamei o comando keys. Então vai me retornar uma lista contendo só as chaves. No caso, a chave X e a chave Y. Para eu transformar isso aqui numa lista de verdade, de novo, eu tenho que chamar o comando dkeys e o comando list. Aí sim, agora está transformando numa lista. E já que é uma lista, a gente pode usar todos os comandos que eu vi lá em listas, tá? Só contendo as chaves. E da mesma maneira eu posso chamar o método values, ele vai me retornar uma lista contendo só os valores do dicionário. Então aqui eu criei um dicionário D, chamei o comando values. Então aqui nesse caso ele vai criar uma lista entre aspas, né, bem uma lista, com os valores. Se eu quiser uma lista de verdade, eu tinha que chamar o comando values e chamar o comando list em seguida. Aí sim eu vou ter uma lista contendo somente os valores do dicionário. A gente também tem um comando pop. Então se eu der um pop chave, ele vai me retornar o par, certo? Ele vai me retornar o valor associado a essa chave, removendo o par chave valor do dicionário. Então tem aqui de novo, que é um dicionário dd.popx. Então ele vai me retornar o valor associado a essa chave, que é essa lista 1, 2, mas ao mesmo tempo ele vai remover o par associado a essa chave. Então é remover esse par X com a lista 1, 2, certo? Como a gente pode renomear uma chave então usando o comando pop? Então tá aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, criar um dicionário com a chave 1 escrito minúsculo, com o valor 1, número 1, e a chave 2, tudo escrito em caixa alta, associado ao valor número 2. Então, posso vir aqui, ó, D colchete 1 igual alguma coisa. Lembra o seguinte, né? Quando eu tinha lá no dicionário D colchete uma chave que não existe igual alguma coisa, então ele cria esse par. Então, eu vou criar esse par D1 maiúsculo, mas quem vai ser o valor? O valor vai ser o valor retornado pelo comando pop. Olha que legal, então eu estou retornando o valor associado à chave 1, que é o número 1, e ao mesmo tempo eu vou eliminar esse par aqui, ó, 1, 1. Então eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Eu estou criando um par novo e removendo ao mesmo tempo com o comando pop. Então quando eu vier aqui dar o D, ele vai aparecer lá 2, né? E o par novo que eu criei, certo? Então o comando pop, usando com o operador, com a forma que a gente insere um elemento no dicionário, a gente pode combinar os dois para criar, para renomear uma chave no dicionário, ok? Temos também o comando popItem, que ele vai fazer o quê? Ele vai retornar e remover um par chave-valor aleatório do dicionário. Então ele parece o pop, só que ele remove aleatório, certo? Então tá aqui, eu criei um dicionário, chamei o popItem e retornou um par por atacado. Ou seja, o pop, quando o pop eu passava a chave, ele me retornava o valor. Quando eu dou popItem, me retorna uma tupla contendo o par chave valor, certo? De forma aleatória, tá ok? Temos o comando del para deletar um par chave valor específico. Então eu criei aqui um dicionário, né? Com a chave X com valor 1, chave Y com valor 2, chave Z com valor 3.
Aí eu vim aqui, ó, peguei chaves usando o comando de keys, peguei os valores usando o comando values. Aí eu vim aqui, dei um del d e a chave. Repare que quando eu chamo o comando del então e mando mostrar o d, eu simplesmente deletei esse par chave-valor, né, o x com o número 1 desse dicionário, certo? E olha que legal, quando eu faço isso, mesmo eu armazenando as chaves desse dicionário nessa variável chave e os valores nessa variável valores, quando eu dou um del, ele também influencia nesses valores. Ó. Tanto eu removi o valor aqui de chaves, quer dizer, tanto eu removi a chave da variável chaves, assim como o valor da variável valores, certo? Podemos atualizar um dicionário usando o comando update, passando um dicionário para ele, né? Isso pode ser feito da seguinte forma, né? Eu tenho um dicionário 1, que tem essas chaves aqui, ó. Eu tenho a chave x, y, z. Tem um dicionário, que eu criei outro dicionário, um DIC 2, com as chaves a e o x. E eu posso usar o comando update para atualizar o dicionário 1. Então, aqui de dicionário 1.update, dicionário 2. O que ele vai fazer? Chave que não existe como a A, ele vai inserir no dicionário. E se existir uma chave repetida, ele vai vir no valor da chave e vai atualizar o valor no dicionário. Então, quando eu mostrar aqui o dicionário 1, olha só. Ele atualizou o valor da chave x, né, que era 1, passou a ser 8. Y e z permanecem intactos. E o par A com a chave com o valor 21, que não existia no dicionário 1, ele passa a existir, certo? Então, valores que existem são atualizados, valores que não existem são inseridos, certo? Uma outra forma que eu posso usar o comando update, né? Eu posso, de novo, criar aqui um dicionário DIC 1 e chamar o comando update e passar para ele, ao invés de um dicionário, passar aquela criação de dicionário que a gente usou no comando dict. Lembra que eu posso passar para ele a chave igual valor, mas sempre lembrando daquela regra, né? Se eu for usar esse tipo de definição, sempre a chave é uma string, não pode ser um número. Então, nesse caso, eu passei a chave y com valor 7, chave w com valor 11. Nesse caso aqui, não existe o par uma chave w, então ela vai ser inserida no dicionário 1. E no caso da y que existe a chave y, o valor vai ser atualizado. Então, de 2 passa a ser 7. E está aqui o resultado. Podemos também, uma outra forma também, a gente pode passar outra forma não. De novo, se eu fazer uma atualização com o meu valor for uma referência, for uma lista, um dicionário, então novamente a passagem é feita por referência, certo? Então nesse caso aqui tem um dicionário 1, tem um dicionário 2 com a chave W, que não existe no dicionário 1. Quando eu chamo update no dicionário 1, passa no dicionário 2, essa par vai ser inserido aqui no dicionário 2, certo? Aí eu venho aqui, por exemplo, no dicionário 2 e insiro no valor, que é uma lista, o elemento B, concateno, né, um elemento B nessa lista. Então, quando eu chamar o dicionário 1, notem que o valor associado à chave W vai ser atualizado. Então, muito cuidado quando a gente usar valores que são listas no comando update, porque a passagem vai ser feita por referência. Interando em dicionários. Tá? A interação padrão dos elementos do dicionário é feita a partir da chave. Então, ou seja, a interação default é feito por chave, certo? Lembre-se que em dicionário não temos uma ordem pré-definida assim como listas, certo? Então, nesse caso, ó,
eu vou criar um dicionário com as notas, né? O Zé, com a chave é o nome dos alunos e o valor é um vetor com as notas, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer for nome em notas. Então, lembrando que o default do dicionário, a interação, se eu usar um for, ele percorre as chaves do dicionário. Então, for nome em notas. O que a gente vai fazer? Sum. O comando sum apareceu novo para a gente. O que ele faz? Se você passa uma lista para o comando sum, ele vai somar todos os valores dessa lista. Então, é isso que eu estou fazendo. Ó. For sum em notas nome. Então, eu vou acessar o valor desse dicionário, que é uma lista, e vou somar as notas associadas a esse valor, certo? E depois eu vou dividir pela quantidade de elementos que tem no respectivo valor do dicionário. Então aqui eu estou somando e dividindo pela quantidade, ou seja, eu estou fazendo a média das notas. E vou imprimir, então, que a média de nome, que é a chave que eu estou percorrendo no dicionário, é o valor da média. Então aqui eu fiz no Google Colab para a gente poder testar, certo? Então tá aqui, ó, tá um dicionário com o par nome do aluno e as notas dele, e vou fazer um for percorrendo as chaves desse dicionário. Então tá aqui rodando. Então tá aí, ó, a média de Zé é 2,5 e a média de Chico é 6,25. Então, novamente, por padrão, quando você faz um for, você está percorrendo as chaves de um dicionário. O que a gente pode fazer então se a gente quiser percorrer só os valores ou só os itens separados? A gente pode usar o método items, né? No caso que a gente viu lá. O que o items faz? Ele retorna para a gente uma lista contendo os pares chave e valor. Então aqui eu tenho as idades, ó. Criei um dicionário onde eu tenho um nome e a idade. O valor é a idade de cada uma das pessoas. Eu posso fazer um for nome, idade em idades.items. Então nesse caso ele vai separar para a gente as chaves dos valores, certo? Então no primeiro caso, a primeira variável aqui é associada à chave e a segunda variável é associada aos valores desse dicionário. Então, quando eu fazer um print, eu vou estar imprimindo então a chave, tem e o valor do dicionário. Então, nesse caso, é a idade. Vamos rodar aqui então para ver. Então, percorreu. Pedro tem 23, Chico tem 35, Juca tem 11 e Maria tem 23 anos. Eu posso, então... Então, nesse caso, o items é muito útil para a gente separar o par por atacado. Mas eu posso separar as chaves e os valores de forma individual, usando, de novo, os métodos keys and values. Então, de novo, criei um dicionário de idades, onde tem o valor, a chave são os nomes e os valores são as idades. Então, eu posso linkar for nome em idades.keys. Então, nesse caso, eu estou vindo no dicionário extraindo só as chaves desse dicionário e estou imprimindo cada um. Nesse caso, as chaves são os nomes das pessoas. E eu posso vir aqui no dicionário, chamar o comando values para só percorrer os valores do dicionário, que são as idades, e imprimir todos os valores separadamente. Vamos rodar aqui então. Tá aí, ó. Então, imprimir então os nomes, né, usando keys, e imprimir os valores usando o comando values e chamando for para percorrer esses valores, ok? A gente pode... Aí tem outros comandos, esses dois comandos que eu vou mostrar agora para vocês, que a gente vai combinar com a interação sobre chave e valor, são comandos típicos das listas, tá? Que é o primeiro caso é usar o comando sorted. O sorted, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai ordenar os valores de uma lista. A gente vai ver a ordenação lá mais na aula mais na frente,
porque a gente vai implementar, vamos tentar estudar como o Python implementa esse comando aqui, tá? Então, de novo, eu tenho aqui um dicionário de dados, de novo, com o nome e a idade de cada um. E eu quero fazer o quê? Eu quero imprimir as chaves de forma ordenada. Ou seja, eu quero ordenar os nomes por ordem alfabética. Então, vem aqui for nome em sorted idades.keys. Eu sei que o keys ele retorna para mim as chaves, que são nomes. Quando eu chamo sorted, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a lista que foi retornada pelo comando keys, que são os nomes, e vai ordenar em ordem alfabética. E eu vou imprimir todo mundo em ordem alfabética. Então, no caso, o Chico tem que ser o primeiro nome a aparecer e o Pedro o último. Certo? Então, vamos ver aqui. Então tá aí, ó, Chico, Juca, Maria e Pedro. Então ele fez uma ordenação lexicográfica das chaves, certo? Agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso usar um outro comando também, que é um comando de lista, que é o set. O que o set faz? Ele pega elementos de uma lista e remove os valores repetidos, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Pedro e a Maria têm a mesma idade. Só que eu não quero imprimir o 23 duas vezes, eu quero só imprimir as idades, todas as idades diferentes desse dicionário. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu criei o dicionário, percorri for idade em qual lista? Olha só, eu estou pegando os valores do dicionário, que são números, e chamei o comando set. Então ele vai pegar os valores dessa lista e remover os valores repetidos. Aí eu vou imprimir a idade na tela. Então tá aqui, ó. Então 11, 35 e 23. Ó, o 23 que aparece repetido só apareceu uma vez. Certo? Por quê? Por conta do comando set. Outro exemplo, lista de dicionários. A gente pode criar uma lista de dicionários. Então aqui eu criei aqui 20 carros, né? Então olha só o que eu estou fazendo, ó. Eu fiz um for de in range 20, que vai de 0 a 19, né, com esse comando. Criei aqui um dicionário, ó, que eu chamei de novo carro. Esse dicionário, novo carro, vai ter uma chave que é a marca, e o valor é a marca uma string falando a marca que é o carro. Uma chave com a cor, e o valor é uma string denotando a cor do carro. Uma outra chave com um ano e um número denotando um ano do carro. Aqui eu estou criando um dicionário, né, que é um novo carro, e estou dando um append nessa lista de carros. Note que a lista de carros é uma lista vazia, e eu vou criando esse dicionário e vou dando um append. Estou criando uma lista de dicionários, certo? Aqui eu vou fazer agora o seguinte, ó, for carro em lista que vai de 0 até 3, então no caso, eu vou pegar o primeiro elemento até esse número menos 1. Então, eu vou pegar o 0, 1 e o 2. De 1 em 1, né? Porque eu estou pegando um slice aqui nessa lista. Então, eu vou pegar o elemento 0, 1 e 2, que são os dicionários, os 3 primeiros dicionários. E vou perguntar se o carro tem cor cinza, eu vou trocar então. A marca passa a ser Fiat, ou seja, eu vou acessar a chave marca e atualizar o valor dela por Fiat. Vou acessar a chave do carro onde está a cor e vou passar para azul. E vou acessar a chave também ano e passar para 2011. E vou imprimir o quê? Os 5 primeiros valores dessa lista de carros. Que são, ou seja, lembrando que cada elemento dessa lista de carros é um dicionário, tá? Eu só vou imprimir os 5 primeiros. Então, o que vai acontecer que eu imagino? Os 3 primeiros vão ser Fiat e o restante, os outros 2 vão ser carro Ford cinza do ano 2017. Vamos lá no Colab para rodar. Rodando. Tá aí, ó. Então, os 3 primeiros é Fiat, a marca é Fiat, cor azul, ano 2011, ok. E os demais são Ford cinza 2017. Nota que eu só mostrei os 5, mas minha lista tem 20
20 elementos. Se eu pedisse para mostrar todos, a partir do terceiro aqui, todo mundo ia ser Ford cinza 2017, ok? Outro exemplo também, eu posso ter dicionários alinhados, ou seja, eu posso ter dicionário dentro de dicionário. Nesse caso, eu vou ter uma chave e o meu valor é um outro dicionário, certo? Então, dá um exemplo aqui, ó. Eu estou criando aqui um dicionário, onde cada chave vai ser o username, né? Por exemplo, estou criando uma rede de computadores, né? Aí no IFISC, eu vou criar um usuário para o Albert Einstein e outro usuário para o Kip Thorne, né? 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Física, né? Então, por exemplo, a chave que a gente vai ter, que eu deixei em verde, vai ser uma string com o username do usuário, onde está a Einstein, e o outro usuário é K Thorne. Aí, quem vai ser minha chave? A minha chave é essa. Quem vai ser meu valor? Meu valor vai ser um outro dicionário que está em roxo aqui, ó. E esse dicionário vai ser o quê? Vai conter uma chave com o nome do usuário, o sobrenome e a instituição que ele pertence, ou seja, a universidade. A mesma coisa para esse cara. Então, eu posso percorrer, então, ó, eu posso percorrer por chave e valor usando o comando items, né, que a gente viu lá, e vou imprimir o username. Quem é o username? Vou pegar a chave, né, desse dicionário usuários, que é o username. Aí vou mostrar o nome completo, é a informação, né, aqui é um info, é um dicionário, então tem que acessar elementos do dicionário, que está em roxo. Para eu acessar elementos do dicionário, eu tenho que passar a chave. Então, nesse caso, estou pegando o nome, concatenando com um espaço, concatenando com o sobrenome da pessoa. E vou pegar o local, que vai ser a informação da universidade. Então, tem uma variável com o nome completo, uma variável com o local, e vou imprimir na tela, ó, print o nome completo. Vou chamar a variável nome e o title, para aparecer o nome bonitinho. Só que eu acho que eu tenho um /t para dar uma tabulação, né, para dar uma indentação para ficar bonitinho. E a mesma coisa, eu vou usar um print aqui, um /t da universidade, e vou imprimir a informação do local que contém o nome da universidade. Vamos rodar? Então tá aí, ó. Username é Albert Einstein, nome completo Albert Einstein, Universidade de Princeton. O outro username é K Thorne, nome completo Kip Thorne, Universidade de Caltech. Tá ok? Então, só para enfatizar, eu tenho aqui, ó, o username aqui nesse caso. Quando eu chamei o items nesse dicionário que eu chamei de usuários, que é um dicionário aninhado, porque os valores são outros dicionários, tá aqui, ó. Então, a separação ocorre da seguinte forma. Então, eu chamei o items, e a gente sabe que o items separa o par chave e valor. No caso, chave eu coloquei verde aqui, e os valores são dicionários que eu armazenei na variável info. Então, quando eu estiver fazendo esse for para percorrer essas informações, o username está percorrendo as chaves e a variável info está percorrendo os valores, que por sua vez são dicionários. Espero que vocês tenham gostado dessa longa e complexa aula de um conceito novo para a gente. Então, dê o seu joinha e continuem ligados no canal. Até a próxima aula, pessoal.